Você já parou para pensar que algumas das profecias bíblicas podem estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos? A Bíblia está repleta de previsões que muitos estudiosos e religiosos acreditam que, finalmente, estão se realizando nos dias atuais. Hoje, vamos explorar 5 profecias que muitos dizem estar se cumprindo. E eu garanto, algumas delas vão te surpreender profundamente e te fazer refletir sobre o momento em que vivemos. A primeira profecia que chama muita atenção é a intensificação das guerras e conflitos pelo mundo. Em Mateus 24, 7, Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino." E não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Conflitos que pareciam impossíveis voltaram a acontecer. Países inteiros estão divididos, e parece que a paz está cada vez mais distante. Mas essa não é uma guerra física apenas. Vivemos também guerras culturais, ideológicas e políticas, que dividem até mesmo aqueles que antes estavam unidos. Será que esses conflitos são, na verdade, um cumprimento desse antigo aviso de Jesus? Agora, vamos falar sobre a segunda profecia, a fome e a escassez de recursos. Jesus também mencionou em Mateus 24 que haveria fomes em diversos lugares. No passado, sempre houve regiões do mundo onde a fome era mais presente. Mas atualmente, a situação é mais complexa e preocupante. Não é apenas a falta de alimento, mas a desigualdade que cresce entre as populações, junto com a crise climática, que prejudica a agricultura e diminui a produção de alimentos em várias regiões. Hoje, milhões de pessoas enfrentam escassez. E o impacto ambiental continua aumentando. Será que esta crise de fome que vemos hoje é um alerta de que tempos difíceis estão chegando? Um sinal de que esta profecia está se tornando realidade em nosso tempo? A terceira profecia é algo que muitos têm notado e que Jesus também nos alertou: o aumento de desastres naturais, terremotos, enchentes, furacões, incêndios florestais. A Bíblia menciona que esses eventos aconteceriam com maior frequência no fim dos tempos. Nunca antes vimos desastres naturais tão intensos e frequentes. Alguns cientistas atribuem isso às mudanças climáticas. Mas será que pode haver um propósito espiritual por trás? Esses desastres podem ser sinais enviados para nos fazer refletir sobre a forma como tratamos o planeta e as consequências que isso traz. Cada vez mais, as pessoas percebem que o mundo está mudando. E muitos acreditam que esses eventos podem ser um chamado para voltarmos a Deus. Vamos agora para a quarta profecia, que é bastante impactante para quem segue a fé cristã. A perseguição aos cristãos. Em Mateus 24, 9, Jesus avisa que seus seguidores seriam odiados e perseguidos. E hoje, vemos que essa perseguição ocorre em muitos países, onde a prática cristã é proibida ou duramente punida. Mas a perseguição não é apenas física. Há uma pressão para que valores e crenças cristãs sejam suprimidos em algumas culturas e contextos sociais. Será que tudo isso já fazia parte do plano divino? Poderia ser que esta profecia de perseguição seja um teste de fé para todos aqueles que ainda creem. Um modo de fortalecer aqueles que seguem fielmente a palavra de Deus? Por fim, a quinta profecia é uma das mais fortes e impactantes: o esfriamento do amor e o aumento do ódio e da iniquidade. Jesus mencionou que, nos tempos finais, o amor se esfriaria, e o ódio e a violência cresceriam. E ao olharmos ao redor, parece que isso é exatamente o que estamos vendo. As pessoas estão mais desconectadas umas das outras. O egoísmo e a frieza parecem tomar conta de muitos corações. A compaixão e a empatia se tornam cada vez mais raras, e o individualismo predomina. Será que essa falta de amor é realmente um sinal dos últimos tempos?
Será que, ao percebermos esse comportamento ao nosso redor, devemos ver isso como um chamado para resgatar a bondade e o amor? Essas profecias são, para muitos, um lembrete de que devemos refletir e voltar nossos corações para Deus. Elas não estão aí para causar medo, mas para nos fazer despertar e buscar um propósito maior. Essas são mensagens que nos convidam a fortalecer a fé, a buscar entendimento e a viver com um coração mais atento às mudanças ao nosso redor. Se você sente que algo profundo e especial está acontecendo, saiba que você não está sozinho. Essas 5 profecias apontam para sinais profundos e misteriosos que, de acordo com os textos bíblicos, seriam características dos últimos dias. Agora, vamos aprofundar em como esses sinais podem se manifestar em diferentes partes do mundo. Talvez até mesmo em nossa vida cotidiana. Cada profecia carrega uma simbologia única, e entender o contexto de cada uma pode nos ajudar a ver o quanto esses sinais se relacionam com o nosso mundo atual. No contexto atual, a crise dos recursos naturais vai além da falta de alimentos. É também uma crise da má distribuição e do desperdício. Embora haja avanços tecnológicos para aumentar a produção agrícola, a falta de acesso e a desigualdade fazem com que uma grande parte da população sofra de desnutrição. Imagine, por exemplo, as secas intensas em regiões da África e Ásia, que destroem plantações e afetam diretamente a vida de milhões de pessoas. Na Bíblia, a fome é frequentemente vista como uma chamada ao arrependimento e à humildade perante Deus. Mas será que estamos prestando atenção nesse chamado? Ou estamos ignorando o sofrimento de outros, que pode estar conectado com as profecias? Outro aspecto interessante que muitos estudiosos levantam é a relação entre os desastres naturais e o que a Bíblia chama de sinais no céu. Além de terremotos e enchentes, os textos proféticos falam sobre eventos no céu, estrelas caindo, escurecimento do sol e da lua, entre outros. Atualmente, a ciência nos ajuda a entender esses fenômenos naturais. Mas isso não impede que esses sinais continuem a nos intrigar. A Bíblia deixa entender que esses sinais são um alerta, e talvez estejam aí para nos lembrar de que há algo maior do que nós. Será que esses eventos estão apontando para uma verdade espiritual que ainda não conseguimos compreender completamente? E o que dizer da perseguição aos cristãos? Em várias partes do mundo, existem pessoas que enfrentam ameaças diárias simplesmente por viverem de acordo com sua fé. Mas além da perseguição física, há também uma pressão crescente para que valores e crenças espirituais sejam deixados de lado na sociedade atual. O relativismo moral faz com que algumas pessoas questionem até mesmo a legitimidade da fé. Assim, essa profecia parece se expandir para além das perseguições físicas, abrangendo também as pressões ideológicas e emocionais que desafiam a fé. Muitos cristãos hoje sentem que precisam lutar para manter suas crenças, algo que pode ser interpretado como uma realização dessa antiga profecia. Por último, o esfriamento do amor é uma das profecias mais profundas e impactantes, pois afeta todos nós diretamente. Vemos a frieza se espalhar nas interações humanas, e a internet intensifica essa desconexão ao nos afastar de relacionamentos significativos. A facilidade de bloquear, cancelar e ignorar pessoas cria barreiras emocionais. E tudo norobento e faz, de certa forma, afasta as pessoas umas das outras. A Bíblia fala de amor como uma força fundamental da vida humana. Mas o que vemos é um aumento no individualismo, na violência verbal e, muitas vezes, na falta de empatia. Será que estamos nos afastando da nossa essência divina? O esfriamento do amor
pode ser um dos maiores desafios espirituais que nossa geração enfrenta, e talvez seja o momento de refletirmos profundamente sobre como podemos cultivar mais compaixão e bondade. Essas reflexões nos levam a uma conclusão muito importante. As profecias podem não estar apenas nos alertando sobre o que virá, mas também sobre como estamos vivendo agora. Essas profecias revelam uma conexão entre a realidade atual e o que os textos bíblicos nos advertiram há milênios. Ao refletir sobre elas, percebemos como cada uma se conecta às situações que presenciamos no mundo moderno e nos mostra que, para muitas pessoas, esses sinais são um lembrete constante de uma verdade espiritual muito profunda. Esses eventos mencionados nas profecias não apenas servem como um aviso para a humanidade, mas também como um convite a refletir sobre nosso papel em um mundo tão complexo. Vamos analisar ainda mais como cada um desses sinais afeta o nosso cotidiano e até mesmo nossas relações interpessoais. Quando olhamos para a profecia da escassez, por exemplo, vemos que ela não apenas nos lembra de um problema prático, mas também nos faz questionar o que a humanidade tem feito para resolver isso. A busca desenfreada por lucro e consumo parece piorar a situação a cada dia. E isso está alinhado com o que as Escrituras nos alertam sobre o preço da ganância e do egoísmo, em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo. A preocupação com o próximo fica em segundo plano e o sofrimento se espalha. As Escrituras nos mostram que essas profecias também nos desafiam a nos tornarmos pessoas melhores. Elas revelam a importância de se afastar do egoísmo e buscar a generosidade e compaixão. É como se a mensagem da Bíblia, ao mencionar esses desastres e sinais, nos estivesse lembrando de nossa responsabilidade como seres humanos. Essas profecias não são apenas previsões para que fiquemos passivos. Elas são convites para a ação. A Bíblia nos chama à preparação espiritual e ao fortalecimento da fé. Com a intensificação de conflitos, o aumento da desigualdade e os desastres ambientais, é possível ver um panorama no qual essas mensagens antigas parecem ganhar vida, nos fazendo pensar sobre o que podemos fazer para promover a paz, a empatia e a comunhão. Na profecia da fome e miséria, por exemplo, temos um chamado à generosidade e à responsabilidade social. Como cristãos, somos lembrados da importância de ajudar o próximo e agir com compaixão, especialmente em tempos de tanta incerteza. A profecia sobre a fome e a miséria é particularmente impactante, porque nos obriga a confrontar um mundo onde, apesar dos avanços tecnológicos e econômicos, milhões ainda sofrem sem o mínimo necessário para sobreviver. A Bíblia nos lembra de que isso não é apenas um problema social ou político, mas uma questão espiritual, que demanda uma resposta de amor e solidariedade. A fome nos leva a refletir sobre nossa generosidade e nos convida a ajudar aqueles que mais necessitam, buscando ser instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento ao nosso redor. Outro ponto essencial a se observar é o chamado à oração constante. Em meio a tantos desafios, o ato de orar se torna um escudo poderoso contra as dificuldades. A oração não só nos aproxima de Deus, mas fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar as adversidades. Se formos olhar para os primeiros cristãos, vemos que a oração era central em suas vidas, permitindo que enfrentassem perseguições e desafios com coragem. A oração também é uma ferramenta poderosa de conexão com o Divino Nós, nos permitindo colocar nossas ansiedades e temores nas mãos de Deus. Ela é uma fonte de paz e discernimento, especialmente quando lidamos com os sinais dos tempos. Há algo verdadeiramente transformador em dedicar momentos diários para buscar a orientação e o conforto de Deus, lembrando que, mesmo diante de momentos sombrios, nunca estamos sozinhos. A oração, muitas vezes, também serve para nos ajudar
a interpretar as profecias de forma equilibrada. Quando somos confrontados com profecias sobre guerras, catástrofes ou perseguições, a nossa reação natural pode ser de medo ou até mesmo de desesperança. No entanto, a Bíblia nos orienta a encarar essas situações com confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que, no tempo certo, trará justiça e redenção. Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que, no tempo certo, trará justiça e redenção. Isso nos leva a entender que mesmo quando as situações parecem fora do nosso controle, quando o desespero e a dúvida tentam nos atingir, precisamos lembrar que Deus está no comando. Essa certeza nos dá força e nos encoraja a confiar nos seus planos, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução ou o propósito imediato das nossas lutas. A cada momento de incerteza e medo, Deus nos convida a nos aproximarmos dele, a buscarmos suas promessas e a mantermos uma fé firme, especialmente diante das profecias que ainda se desenrolam. Muitas vezes, essas profecias podem parecer assustadoras, mas na verdade, elas são um lembrete poderoso de que Deus já sabia de tudo o que aconteceria e nos preparou para enfrentar esses tempos com esperança e convicção. Outro aspecto significativo que a Bíblia destaca, especialmente em Mateus 24:12, é que o amor de muitos esfriará. Esse trecho aponta para uma mudança comportamental que, segundo as Escrituras, marcará os tempos finais, a perda de compaixão, da empatia e do cuidado com o próximo. Vivemos em uma época em que muitos estão cada vez mais focados em si mesmos, em suas próprias conquistas e desejos, o que frequentemente leva ao isolamento e à indiferença. O amor se esfriará, e isso se reflete em várias áreas de nossas vidas. Olhando para a sociedade atual, podemos notar que as divisões entre as pessoas estão crescendo. A intolerância e a falta de compaixão são frequentemente evidentes em discursos públicos, nas redes sociais e nas interações diárias. Essa mudança não é apenas um sinal de uma sociedade que está se deteriorando, mas também é um cumprimento de profecias bíblicas. Precisamos analisar como isso afeta nosso dia a dia. Com a crescente individualidade e egoísmo, muitas pessoas se sentem mais isoladas e sozinhas do que nunca. No entanto, a resposta a essa condição deve ser o fortalecimento de nossa comunidade, a busca ativa por maneiras de ajudar os outros e de promover o amor e a empatia. Se a Bíblia prevê um esfriamento do amor, então é nossa responsabilidade como seguidores de Cristo reacender essa chama. É interessante notar que, em João 4:7, somos instruídos a amar uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama conhece a Deus. Se nos deixarmos levar pelo amor divino, podemos superar a frieza e o distanciamento que permeiam nossos dias, em vez de permitir que o ódio e a intolerância nos dominem. Devemos nos unir e agir como verdadeiros embaixadores do amor de Cristo. A luta contra a indiferença começa em nossos corações e se espalha para nossa comunidade. Assim, como podemos cultivar um amor mais profundo em tempos desafiadores? Podemos começar praticando atos de bondade, ajudando aqueles que estão em necessidade e mostrando compaixão em nossas palavras e ações. Cada pequeno gesto de amor conta e pode ser um catalisador para um impacto maior. Devemos lembrar que, em tempos de tribulação, é fundamental permanecer conectado a Deus e buscar sua orientação para que possamos ser agentes de mudança e amor em um mundo que anseia por esperança. Chegamos à conclusão de que as profecias bíblicas não são meramente previsões de um futuro sombrio, mas sim advertências e orientações para nós, como crentes.
A Bíblia nos fornece um mapa claro para entender os tempos em que vivemos e nos prepara para os desafios que estão por vir. Devemos abordar essas profecias com um espírito de discernimento, mantendo sempre a nossa fé e esperança em Deus. Através da nossa busca por compreensão e pela verdade, somos chamados a viver em uma expectativa positiva, mesmo diante de adversidades. Podemos encontrar conforto na promessa de que Deus está conosco. As profecias nos lembram que Ele é soberano e que sua justiça prevalecerá. Portanto, em vez de nos deixarmos consumir pelo medo, que possamos escolher a esperança, a fé e o amor. Para aqueles que se sentem desanimados ou perdidos, lembrem-se de que Deus tem um plano para cada um de nós. E é nesse plano que encontramos nosso propósito e significado. Continuem a buscar a Deus em oração e meditação, e Ele certamente revelará o que é necessário para cada um de nós. Vamos juntos cultivar uma atmosfera de amor e esperança, e ser luz em um mundo que muitas vezes parece envolto em escuridão. E assim, à medida que refletimos sobre estas 5 profecias bíblicas que estão se desenrolando em nosso mundo hoje, lembremos-nos de que somos chamados a ser faróis de luz, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos rodeiam. Que possamos ser verdadeiramente sal e luz, como Jesus nos ensinou em Mateus 5:13-16, e que, por meio das nossas ações, possamos inspirar outros a também encontrarem a esperança e a fé em tempos de incerteza. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, nos dê sabedoria e nos ajude a permanecer firmes em nossa fé, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Que Ele abra nossos olhos para as oportunidades de mostrar amor e compaixão, mesmo em meio a desafios e dificuldades. E que, ao nos unirmos em torno do amor de Cristo, possamos nos tornar uma comunidade vibrante e cheia de esperança, refletindo sua luz para todos que cruzam nosso caminho.